O título dessa mensagem é Jesus é a Resposta, porque de fato Ele é. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4. Você que trouxe a sua Bíblia impressa, parabéns. Glória a Deus, porque você lembrou, mesmo na correria, o livro mais importante da sua vida está em suas mãos. Você que não trouxe, o culto não é o último hoje, você vai poder trazer na próxima vez, amém? Mas lembre-se, o livro mais importante da sua vida é a Bíblia. Não deixe nada confundir a sua mente em relação a isso. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até aqui. Eu tenho uma Bíblia cronológica, que é escrita de acordo com os fatos, e não com a organização que demos aos livros. E o primeiro versículo dessa Bíblia cronológica que tem é justamente o primeiro versículo que lemos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Antes de todas as coisas, Ele estava junto ao Pai e o Espírito Santo, e os três sempre existiram, e eles sempre foram um. Eu queria te convidar nessa noite para você mergulhar um pouco mais sobre quem Jesus Cristo é, sobre aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas e aquilo que o Espírito Santo pode manifestar em nós. Eu quero contar uma curiosidade, um relato de um homem chamado William Phelps Eno. Dá para colocar a foto dele, por favor? Não sei se dá tempo ainda. Eu pedi para a gente colocar a foto dele. William Phelps Eno, ou Eno, doesn't matter, foi um homem de negócios americano, esse senhor aí. Ele foi um americano, um homem de negócios. E você não conhece ele, mas você segue tudo aquilo que ele deixou. Esse senhor, ele é conhecido como o pai da segurança rodoviária ou do trânsito, pai da segurança do trânsito. Ele tem algumas coisas que ele criou que até hoje nós seguimos, como por exemplo o sinal de pare. Esse rapaz que inventou o sinal de pare. A faixa de pedestres, a rotatória. Campo Grande é a cidade das rotatórias, né? Meu Deus, como tem. É Goiânia e Campo Grande, as cidades que eu conheço que mais tem rotatória do planeta Terra. E agora estão colocando semáforos, porque os carros eles estavam se fundindo nas rotatórias, né, muitas vezes. E no momento de trânsito ficava terrível, né? Tem rotatória perto da sua casa? Tem, né? Na minha também. Tem em todas as casas, tem uma rotatória próxima. Assim como o Poço Piranga. Esse senhor que criou a rotatória. Ele criou também a rua de mão única e o ponto de táxi também foi ele quem criou. E ele também criou as ilhas de segurança para pedestres. Aquele trocinho que fica no meio assim, sabe? Para não ser só uma pista bem grande, sem nada no meio. Ele que inventou essas coisas. Esse aí, o William Phelps Eno. Sabe uma curiosidade maior ainda? Ele não dirigia. Interessante, né? Ele inventou tudo isso, teve a percepção de tudo isso, mas ele não dirigia. E eu queria dar não um ajuste, nem um alerta, mas um empurrãozinho para quem é empreendedor. Quem é empreendedor aqui nessa noite? Levanta a mão só para ver os empreendedores. Legal. Olha, o carro mais vendido da história da humanidade se chama Toyota Corolla. Ele começou a sua produção em 1966. 163 anos depois,
da primeira fábrica de carro ter sido criada, que foi a fábrica da Peugeot em 1803. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que já exista alguém no ramo que você trabalha que domina o mercado, o teu produto pode ser o mais vendido. Amém? Confia nisso. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e que você possa desenvolver um grande produto para ser o mais vendido da história. Nós temos que desmistificar algumas coisas em relação a quem Jesus é. Quando você ouve o nome Jesus, o que é que você pensa? O que é que lhe vem à mente? Porque cada um de nós tem uma imaginação. Não dá para se tirar isso do homem. Quando eu falo Jesus, o que vem à sua mente? Aquele homem com aquelas vestes brancas, aquele homem hollywoodiano, branco, bonito, olhos verdes, cabelo encaracolado, sensual sem ser vulgar. O que é que vem na tua mente? Porque quando eu penso em Jesus, eu penso em salvação. E a primeira imagem que vem na minha cabeça é a cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Eu queria ler para você o que está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado para o pastor e bispo das vossas almas. Jesus era perfeito. Perfeito. Jesus era perfeito. Não existia nada em Jesus que pudesse descredibilizá-lo. E mesmo sendo homem, Ele não estava alheio às afrontas da carne. Eu quero dizer para você que a tua carência tem o tamanho de Jesus. Qual que é a tua carência hoje? Ou o que é aquilo que te faz sair do teu normal para suprir as tuas carências? Sexo, amizades, drogas, bebida, séries, jogos, qualquer tipo de vício. O que é que tem guiado o teu coração? Porque a resposta para isso, seja lá o que for, é Jesus. Eu falei desse senhor chamado Philip, porque ele poderia ser um cara sem autoridade para desenvolver o que ele desenvolveu. Ele não dirigia, mas ele desenvolveu muita coisa que nos ajuda até hoje nós vivemos com aquilo que ele criou lá atrás. Muitos de nós, neste tempo em que estamos vivendo, queremos respostas mágicas para as nossas almas. Queremos soluções imediatas para coisas que há anos estamos vivendo. E Jesus, Ele é uma resposta imediata, mas Ele também é um longo processo. Eu quero que você entenda quem Jesus é. Porque tem gente que pensa que por entrar no templo vai se tornar igreja. Tem gente que pensa que por vir ao culto está adorando. Mas eu sei que todos nós temos uma necessidade, e o nosso supridor de todas as necessidades é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não quer apenas suprir a tua necessidade. Ele quer muito mais do que isso. E não existe barganha com Jesus.
Eu não sei se você entende, mas Ele consegue ler o teu pensamento agora. Ele consegue ler o teu coração. Ele consegue saber o que as tuas entranhas mais profundas pensam e desejam. As lutas que você tem que só você sabe. Ele vê todas. As coisas que passam na tua mente que você não tem coragem nem de falar, Ele conhece cada uma delas. Não tem como enganar a Jesus. E a chamada de Cristo para a humanidade não é para que eles se tornem frequentadores de igreja, mas para que eles se tornem a igreja, para que eles façam parte do corpo de Cristo. Nós queremos pessoas para seguir, que digamos, olha, fulano viveu aquela experiência, superou, então eu posso segui-lo, porque ele também passou por aquilo, então ele sabe o que eu estou passando. Eu, como pastor, não preciso ter passado pelo que você passou para saber que a resposta para isso é Jesus Cristo. Mas isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Esses dias, mais uma vez, eu me meti numa briga na internet. Eu gosto. E alguém veio falar de religião, de religiosidade. Falei, cara, Jesus Cristo é um fato, ponto. Isso não vai ser discutido. Se até a ciência já reconheceu que Jesus Cristo existiu, quem não reconhece isso, eu não posso nem falar. Mas eu falei lá, apagaram o meu post. Eu vivo sendo bloqueado por aí. Eu e o Miguel. E às vezes eu chamo ele para brigar comigo. O Miguel tem mais tempo para ficar xingando o povo. Eu tenho que ir devagar. Mas a internet deu voz para os tolos. Os tolos estão por aí. Eles postam as coisas. É interessante porque você lê, aí você pensa assim, poxa, mas talvez seja verdade. E aí começa a confundir a tua própria mente. Você está firmado no quê? Quando nós vemos aquilo que Jesus viveu e quem Ele foi, Ele não passou por nada do que você passou. E tudo que Ele passou, você não vai passar. Jesus não teve problema com masturbação, mas Ele venceu a masturbação. Jesus não teve problema com bebedeira, mas Ele venceu o álcool. Jesus não teve problema com sexo, mas Ele foi puro. Eu não sei se você consegue entender. Eu não preciso ter sido alguém para ter autoridade em alguma coisa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o poder supera a experiência. O poder supera a experiência. Olha o que aqui 1 Coríntios no capítulo 2, versículos 4 e 5 diz. E a minha palavra e a minha pregação, o apóstolo Paulo dizendo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que você está procurando? O que você busca? Nós aqui somos uma igreja. Nós vamos falar de Jesus até que Ele venha. Se você quer uma palestra, você vai em outro lugar. Talvez seja melhor, talvez seja mais imediato. Todos nós estamos num processo, tanto de desligamento de quem éramos, quanto de aperfeiçoamento em quem Deus quer que sejamos. A Bíblia continua dizendo o seguinte, em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus Cristo salva pessoas, Ele não lhes dá uma experiência passageira. Jesus Cristo entrega às pessoas um poder eterno e transformador. E talvez alguns de nós, quando pensam em poder, já pensam em manto, já pensa no xalamanai. Já pensa em cura divina. Olha lá o cadeirante andando. Ei, rabarabá. Viu aí, ó? Poder. O poder que Jesus Cristo te deu foi para vencer você mesmo. O seu maior inimigo é você. Quem te atormenta o dia inteiro é você.
Quem te persegue é você mesmo. Quem te frustra é você. Porque você que cria expectativa. Ninguém cria expectativa por mim. Eu crio as minhas expectativas. E você também. O tamanho do buraco que existe nas nossas almas é o tamanho ideal de Jesus Cristo. Nenhum homem será 100% pleno e suprido em tudo que deseja, a não ser através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, mas a minha vida sexual está desajustada. O quanto você conhece de Cristo e da sua palavra? Porque a única coisa que consegue domar a alma do homem é Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra. Não tem terapia, é bom, mas não domina. Não tem aconselhamento com empresário, com coach, com nada. Porque quem criou a alma do homem foi Deus. E quem conserta a alma do homem é o próprio Deus. Jesus é a resposta para tudo. Tem gente que fala assim, olha, eu vou orar sobre tal assunto. E talvez alguém diga, mas a gente não precisa orar. Eu preciso. Eu preciso todos os dias. Isso não é um exagero. Porque todos os dias que eu acordo, eu continuo homem. Então todos os dias eu preciso da minha alma ser dominada. Todos os dias eu preciso que os meus desejos estejam aos pés da cruz de Cristo. Todos os dias eu preciso que Cristo preencha a minha vida. Todo santo dia. Ah, mas o senhor não é pastor? Eu sou, mas eu não deixei de ser homem para ser pastor. Eu não tenho asas. Ó. Tá vendo? Não tem. Tá quente hoje, né? Seco. Eu tomei 1 litro de água agora. 2 garrafinhas de quente assim, ó. Uma atrás da outra. Eu tô com sede de novo. Sabe o que é isso? Humanidade. Vai chegar o dia que eu não vou tomar água, que eu não vou comer, que eu não vou ter necessidade. Mas até lá, eu tenho que viver semelhante ao meu Senhor. Talvez você diga, pastor, olha, eu preciso ir para uma outra comunidade para encontrar aquilo que eu não estou encontrando aqui. Pode ir. Mas o problema está em você. E onde você for, o problema vai estar. Nós começamos a tratar, de um certo ponto, as igrejas como se fossem um produto. Igreja não é produto. Igreja é resposta para uma geração sem destino. Dentro dessas 4 paredes estão as únicas pessoas, obviamente contando com as outras igrejas que existem, que podem transformar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Porque nós carregamos em nós a resposta para tudo aquilo que está desorganizado, não só nas nossas almas, mas no mundo. Eu vejo muito crente reclamando de algumas coisas e pedindo algumas respostas que já estão na Bíblia. Tem gente que já leu o livro do Senhor dos Anéis várias vezes. São livros enormes, maiores que a Bíblia. Harry Potter e várias outras trilogias de livros, séries, etc., que tomam muito tempo, mas não trazem nada, a não ser, mas você não leu o livro? Sabe esse tipo de gente? Ah, eu assisti o filme. Não, mas no livro não fala, no DVD não fala tudo que tem no livro. Ou no filme não fala tudo. Aí sabe o que o crente faz? Assiste as séries da Record, ao invés de ler a Bíblia. Assistir é bom, mas ler é melhor. Porque a leitura da palavra é o único momento no qual nós interagimos com o autor da Bíblia. O próprio Deus se faz presente. Eu não tenho respostas fáceis para perguntas difíceis. A resposta já veio, crucificaram ele. Nós somos os continuadores disso. Quando nós conhecemos a palavra e entendemos a palavra, nós vamos para um texto que está em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, a parte A, que diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ser crente dá trabalho. Sabia disso? Dá trabalho ser crente. Se você quer uma vida mole, vai embora.
Dá trabalho. Você tem que ficar se olhando o tempo inteiro, olhando suas atitudes, percebendo o que você faz de errado ou não. Porque o foco do crente é glorificar o nome de Deus. O foco do cristão é fazer com que a vontade de Deus seja suprida em nossas vidas. E como que você pode suprir a vontade de um Deus sendo você homem ou mulher? Ser humano. Simples, mas não simplista. Tendo o próprio Deus morando em você. É por isso que o Espírito Santo faz de nós habitação e não visitação. Porque Ele sabe que todos os dias, as 24 horas que existe, nós precisamos dEle. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ei, se aproximem de Deus, e Deus se aproximará de vocês. É isso que o autor está dizendo. Se aproximem de Deus. Vocês sabem quem Deus é. Vocês sabem o que deve ser feito. Faça. Faça. Clame. Peça. Viva. E se afaste do pecado de onde o nosso Deus tem nos tirado. Jesus Cristo é a resposta. Para a menina que está pensando em namorar, até a mulher que está pensando em se divorciar, é o mesmo Senhor que responde a todas as questões que temos. Do menino que está entrando na pornografia, do homem que está entrando no adultério, Ele é a resposta e a saída para todas essas questões. Ele é tudo que temos. Nós não temos ninguém mais nessa terra. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Nós estávamos sozinhos até Jesus. Nós estávamos sozinhos, abandonados, largados apenas com a lei. Homem nenhum consegue cumprir a lei. É por isso que a Bíblia fala que Ele se fez lei por nós, para que nós conseguíssemos viver a graça que Ele veio trazer dos céus para os nossos corações. Querido, Jesus é a resposta. Aquilo que você estava pensando, olha, crente pensa muito assim, tomara que o pastor pregue sobre isso hoje. Eu não vim pregar sobre nada além do que é essencial para a vida de Jesus Cristo. Eu não vim dar pitaco no teu relacionamento, na tua casa, na forma como você vive. Porque se você viver para a glória de Deus, tudo em tua vida vai ser alinhado. Você consegue entender isso? Tudo aquilo que um homem precisa está em Cristo Jesus. Não existe religião, não existe escultura, não existe Deus, não existe terapia, não existe forma de vida que seja melhor do que a forma de servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e tudo através dele foi criado. Jesus que te criou. Antes do teu nome ser escolhido, seja lá quem escolheu o teu nome, Ele já sabia o teu nome. Sabe esse emprego que você tem, a forma como você ganha dinheiro, Ele já sabia, Ele quem proveu. E a gente fica o tempo inteiro se debatendo nas nossas próprias questões. A gente fica desejando mais suprir a carne do que suprir o nosso Senhor que habita em nós, o Espírito Santo. E o teu debate, quando você vê, é com você mesmo. Não é Satanás. Óbvio que Satanás nos odeia, quer nos destruir. Mas eu vejo que o mundo moderno hoje tem um único destino: o próprio ventre. Nós queremos nos agradar. Nós nos vestimos para nos sentirmos melhores. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que faz maquiagem para se sentir melhor. Tem menina que acorda, está triste, faz maquiagem para se sentir melhor. Nunca teve coragem de fazer uma oração, faz maquiagem. Tem gente que está mal e vai para o shopping fazer compras, no ajoelho e ora. A resposta não está na terra, a resposta veio dos céus. Parem de querer encher as vossas almas
com aquilo que vai passar e acabar. Se você encharcar sua alma de Cristo, as suas necessidades serão sanadas. Tudo que precisamos está nele. Tudo que precisamos, tudo que o ser humano precisa, veio de Deus. Quantos aqui comeram hoje? Todos, graças a Deus. Você acha que sua comida veio de onde? Eu que preparei, pastor. Sério? Você que inventou o feijão? Eu sabia que você tinha criado, tecido todas as fibras da carne que você comeu hoje. Tudo aquilo que o homem come veio de Deus. Tudo, até os sintéticos, são processados daquilo que Deus criou. Quando Deus criou o homem, tudo já existia para o homem. Você acha que Deus come maçã? Você acha que Deus come peixe? Você acha que Deus fez isso para quem? Para você. E a gente alimenta as ansiedades. Faltam tantas parcelas. Já está acabando as parcelas. Vou poder comprar de novo. Quando que o cartão fica vazio para poder fazer outra compra? Quanto que é? Cabe no meu orçamento? Essas questões tomam mais o nosso coração do que a adoração a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você dizer que é mentira, você já deve estar subindo para o céu. A gente se preocupa mais com isso do que com isso. Eu quero ler um salmo para você. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora, por favor. Vamos abrir no Salmo 63. Jesus, o Senhor é a razão do nosso viver. Jesus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Jesus, se não fosse o Senhor, o mundo não estaria do jeito que está. E o mundo parece ruim, mas poderia estar muito pior. Se não fosse o Senhor, Jesus, nós não teríamos fôlego. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos chuva. Se não fosse o Senhor, nós não existiríamos, meu Deus. O Salmo 63 é um salmo que aparentemente não é tão conhecido ou famoso, mas eu queria ler para você. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Quem escreveu esse texto foi Davi. Se algum dia as nossas almas se encontrarem como a alma de Davi estava quando ele fez esse salmo, nós seremos supridos em tudo. Eu não sei se você consegue compreender, ou se você quer que eu fale alguma coisa diferente para você se sentir melhor, mas eu não quero que você se sinta melhor. Eu quero que você cresça em Deus. Eu quero que você desenvolva a tua vida através de Deus e não através das coisas que Deus pode te dar. Ele continua dizendo: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ei, a graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. O que é que você tem pensado antes de dormir?
no que você pode ter ou em quem você pode ser em Cristo Jesus. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser passo dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. De baixo para cima, do fim para o começo, o meu desejo é que os inimigos da tua alma possam ser derrotados. Que a ansiedade na tua vida seja derrotada. Que você troque as loucuras da sua mente à noite por pensamentos em Cristo Jesus. Pense em como Ele pode fazer por você e não o quanto você pode trabalhar para ter o que você sonha. Onde você tem colocado Deus nos seus pensamentos noturnos? O que é que você faz à noite antes de dormir? Você ora ou você assiste televisão até dormir? Ou você fica mexendo no celular e passando nas redes sociais procurando algum alento para a alma? Tudo que nós precisamos está em Jesus. Ninguém vai te fazer feliz como Jesus faz. Não tem namorado, não tem namorada, não tem sexo, não tem droga, não tem filme. Ninguém nessa terra consegue suprir aquilo que nós de fato precisamos. Tudo começa nele e tudo termina nele. Por ele e para ele são todas as coisas. A glória sempre será dele. Você que está me ouvindo, que busca ser famoso, porque você deseja glória e você pensa que assim você vai ser reconhecido. Eu não sei o que você pensa, mas os céus te conhecem. E tem mais Deus e anjos nos céus do que tem gente na terra para te conhecer. E nos céus você pode ser famoso. Nos céus você pode ser famosa. Os anjos sabem teu nome. Eles torcem por você. Vai, rebenta hoje, segunda-feira, vai acordar. Oh, acordou feliz. Postou um versículo bíblico. Uhul. Ninguém quer ver teus peitos. Ninguém quer ver tua nudez. Apenas Satanás. Jesus quer ver teu coração. Quando nós lemos, tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. O que é que tem sido o teu auxílio hoje? O que é que tem sido aquilo que você tem se apoiado? São tantas ofertas e todas vazias. São religiosidades sem fundamento. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus trouxe o reino. E nós vivemos para esse rei. E nós somos moldados de acordo com o coração do nosso rei. E não de acordo com as necessidades deste mundo que são passageiras. Cada época que se vive tem uma distração diferente para termos como seres humanos. E todas elas são vazias perante quem Jesus Cristo é. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. O meu desejo, queridos, é que você não se esqueça deste Deus do Salmo 63 e nem do Senhor de João no capítulo 1, versículo 1, que são a mesma pessoa. O Verbo
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu queria te convidar para orar neste momento. Talvez você passou por uma semana que você pode ter dito, foi tão corrida que eu não consegui nem orar. Deixa eu te dizer uma coisa que pode bagunçar um pouco a tua mente. Se você passasse uma semana e você dissesse o contrário, minha semana foi tão corrida, eu não consegui nem trabalhar. É estranho, né? Vão te chamar de tudo, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Mas quem não gosta de orar é o quê? A gente não tem nome para isso. A gente tem nome para tudo, preguiçoso, vagabundo, seja lá o que for. Mas quem não ora é o quê? Fica de pé no teu lugar. Verifica teus pensamentos agora. Você está pensando no quê? Você vai mexer em celular agora? Você vai ficar pensando no que vai fazer quando sair daqui? O que você está pensando agora? Eu queria te convidar a pensar em Deus. Feche seus olhos e comece a orar.